Fala galera da treta! Hoje a gente vai falar sobre a maldição da Mansão Bly com spoilers. É isso mesmo. E eu decidi trazer pra vocês essa história em ordem cronológica. Assim a gente não se perde e entende exatamente o que aconteceu com cada personagem. Então vamos começar falando sobre a Viola e sua irmã Perdita. Bem, elas são filhas de um viúvo muito rico que era o dono da Mansão Bly muito antes dos acontecimentos que a gente vê assim que começa a série. O que acontece é que naquela época, mulheres não podiam tomar conta dos negócios. Elas precisavam de uma figura masculina para poder tomar conta de tudo. Então, elas acharam melhor que ao invés de se casar com um nobre da corte, etc., elas trouxessem o seu primo, uma pessoa da família, para tomar conta dos negócios e casar com ela. Então, a gente conhece a figura do Arthur Lloyd, que chega até a mansão e já causa um impacto. Logo de cara a gente vê que, apesar dele casar com a Viola, existe o interesse da Perdita em cima dele, né? Ela fica assim de olho comprido no cunhado, mas nada acontece. A Viola tem anos muito felizes, né, com o Arthur, eles têm uma filha e tudo começa a dar errado no momento em que ela fica doente. Exatamente. Ela fica com uma doença que na época foi até confundida com a peste e ela se nega a morrer. É isso mesmo, galera. Ela tem uma força tão grande que ela se nega a morrer. E quando ela já tá realmente com o pé na cova, que vão lá fazer, sei lá, um ritual de passagem da alma dela, ela simplesmente diz que não vai. E aí, depois desse momento, ela tem tipo uma morte em vida, ou seja, ela tá viva, mas ela tá em condições precárias, dando um trabalho absurdo para todas as pessoas que a cercam e assustando a pobrezinha da filha dela de 5 anos. Então, assim, momentos terríveis que a Viola passou. E ela tá presa, extremamente presa no plano terreno. Ela não quer deixar esse plano, ela não quer deixar nada pra trás, ela quer continuar com o marido e a filha. E enquanto ela tá ali, né, desabando em sua saúde, ela começa a observar como a vida das outras pessoas continua. Sua filha linda crescendo, o seu marido, que inclusive, né, já começa a dar sinais de que está se divertindo muito com a irmã dela. E aí, com o passar do tempo, as coisas começam a ficar cada vez mais deterioradas. E apesar de tudo que fizeram para tentar salvá-la, ela tá cada vez mais doente. Mas tudo bem, Fernanda, e o que acontece depois? Ela finalmente morre. Mas como que ela morre? A irmã dela a mata. Em um momento, ela simplesmente é tomada por um desejo muito grande e como ela tá ali em posse da sua irmã Viola nos braços, Perdita coloca suas mãos na boca de Viola e tampa seu nariz, impedindo que ela respire e dessa vez matando-a para sempre. Mas antes que isso acontecesse, a Viola fez um tipo de promessa, né, com o próprio marido. Ela pegou todos os seus vestidos e suas joias, Viola gostava muito dessas coisas, colocou tudo dentro de um baú muito bem trancado, com 3 chaves, deu nas mãos de seu marido e disse: eu quero que você me prometa que isso vai ser herança da nossa filha e que ninguém mais vai poder encostar nisso. Enfim, ele prometeu com toda a sua força e cumpriu o seu prometido até que, anos depois, quando Perdita vira finalmente a senhora da Mansão Bly, ela fica com vontade, né, digamos assim, de abrir o baú. Como que isso aconteceu? Eles foram perdendo dinheiro, né, ao longo dos anos, Perdita não conseguiu ter um filho e ela começa a ficar uma pessoa amargurada, sabe? E ela precisa pegar isso da irmã dela. Seja para vender, como ela diz, né, que ela quer fazer para salvar algum tipo de finança da família dela, ou mesmo para usar. Ela tem cobiça sobre as coisas da irmã dela. Então, um belo dia, ela, escondido de seu marido, pega as 3 chaves, vai até onde está o baú, que é na parte de cima da casa, né, no sótão, e ela abre o baú. E nesse momento, quando ela abre o baú, queridos, não é a figura exatamente que a Viola esperava ver. Ela estava há anos presa, digamos que dentro do baú, né? É uma coisa até bonita, meio poética, que a gente assiste quando eles contam essa parte da história, né, da Viola. Ela tá presa em um quarto que meio que simbolizaria esse baú que está trancado até a parte em que a filha dela abriria. E ela sonha com esse momento em que ela vai ser liberta, que ela vai ver a filha dela e vai entregar todas as coisas para a filha. Só que quando finalmente a porta se abre, quem é que está lá?
a irmã dela, a que cobiça seu marido, a que cobiça sua filha e a que cobiça seus pertences. Então, uma história tão bonita entre irmãs, no começo a gente vê que elas eram muito unidas e elas faziam tudo absolutamente juntas, né? Tinham planos para que a mansão não se esvaísse. Tudo isso é modificado ao longo dos anos e se torna uma história, na verdade, muito oposta à inicial. A gente vê Viola sendo contra, né, a Perdita, e a Perdita sendo uma pessoa que vai morrer pelas mãos da própria irmã. A cena da morte é uma cena bem legal, um pouco assustadora, digamos. Eu não levei susto, né, nessa série, mas eu gostei desses efeitos, né, das mãos da Viola saindo do próprio vestido enquanto mata a Perdita, achei até poético. E é assim que começa, gente, na verdade, cronologicamente falando, a maldição da Mansão Bly. Porque a figura da Viola, ela tem tanto, sabe, tanto rancor, ela tem uma coisa tão negativa dentro dela que ela simplesmente muda a questão gravitacional. Eles falam sobre isso na série, do ambiente, né, do território da Mansão Bly. Então, ela fica, né, prendendo as pessoas que morrem dentro dessa propriedade. E a gente vai ver isso com o decorrer da história, porque logo depois que aconteceu a morte da Perdita, o baú foi trancado novamente e ela mais uma vez ficou aguardando que sua filha a viesse salvar, né, a viesse libertar do baú e receber tudo aquilo que era dela. Mas o marido dela, o Arthur, ele ficou um pouco com medo do que pode acontecer. Então ele pega esse baú, né, e ele coloca esse baú no lago, que afunda, e ele simplesmente não tem interesse nenhum em abrir aquilo pro resto da vida. Ele quer mais que aquilo ali nunca seja encontrado. Só que a partir do momento que ele faz isso, ele joga, né, as coisas, os pertences de sua esposa no fundo do lago, a maldição se instaura, porque ela se torna a senhora do lago. E aí, meu filho, aí que deu ruim, porque nesse momento, todo mundo que morre na mansão não consegue mais sair de lá, porque a senhora do lago não permite. O poder gravitacional à volta dela é tão forte que deixa as pessoas presas ali. Esse episódio, que é o episódio 8, que fala sobre a Viola, nos mostra o que aconteceu com várias outras pessoas, que são os fantasmas que a gente já consegue enxergar desde o começo da série, digamos assim, que fica escondido em várias cenas. E a gente consegue enxergar depois que a Senhora do Lago, ela continua fazendo o que ela sempre fez. Ela sempre acordava e caminhava. Ela dormia, acordava e caminhava. E essa coisa que ela sempre fez, mesmo quando estava presa no baú, ela continua fazendo depois que está morta no fundo do lago. Então ela acorda em algum momento, ela caminha pela propriedade, ela vai até o quarto que era dela e depois ela retorna. E se ela encontra qualquer pessoa no meio do caminho dela, ela leva junto com ela. Então tem vários personagens, vários fantasmas que estão na casa que a gente vai conhecendo ao decorrer do tempo, que a gente vai ter explicação nesse episódio 8. Que a gente vai ver esse homem, né, que usava uma roupa específica por causa da peste. A gente vai ver a criança sem rosto. A gente vê que, na verdade, essa criança estava dormindo na cama que um dia pertenceu a Viola, estava no caminho de Viola, e quando ela vê a criança, ela meio que já confunde com a filha dela e a carrega para o lago, e a criança morre afogada no lago. Então, assim, outros personagens que são fantasmas, eles estavam no caminho de Viola enquanto ela estava caminhando, fazendo sua caminhada noturna, né, na madrugada. Imagina, você tá lá na Mansão Bly e aí tá no horário de Viola. Filho, não passa pelo caminho de Viola, não. Deixa ela fazer a caminhada noturna dela em paz, que se você não encontrar ela no caminho, ela vai fazer nada com você. Ela passa direto. Ela não vai te perseguir. Mas se você estiver no caminho dela, você vai ficar junto com a galera na Mansão Bly sem rosto.